Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à palestra Finanças Pessoais e Saúde Mental. Meu nome é Deison Santos, diretor financeiro da Força Invicta, analista de investimentos CNPI. Hoje eu quero trazer para vocês uma perspectiva diferente. Estamos vivendo o Setembro Amarelo e foi passada essa missão de trazer para vocês aqui essa análise de como a relação com as finanças, com os investimentos, podem atrapalhar ou podem ajudar a melhorar problemas de saúde mental. Ou seja, você pode tanto agravar, criar esses problemas, como também você pode solucionar, ajudar a sair desse problema causado também pelos problemas financeiros. E é nessa palestra de hoje que iremos abordar vários temas e creio que irei tirar sua dúvida. Se você está interessado um pouco mais em tirar suas dúvidas, quer fazer alguma pergunta, coloque aí nos comentários que terei o maior prazer em poder responder a você. Então, para começar, eu gostaria de falar com você que qual é a sua sensação, por exemplo, quando você acha um dinheiro na rua. Por exemplo, se já aconteceu isso com você, você já achou um dinheiro na rua, você estava caminhando, olhou para um lado, olhou para o outro, viu um dinheiro na rua, procurou saber de quem era, não tinha dono. Isso talvez traga uma sensação de muita alegria, pô, achei o dinheiro. Isso já aconteceu comigo quando eu era pequeno, adolescente, passeando pela rua, no chão de uma árvore, no chão, perto de uma árvore, eu encontrei um dinheiro. Foi uma certa felicidade. Não tinha ninguém por ali, não sabia de quem era esse dinheiro, e isso trouxe uma certa felicidade. Isso acontece talvez no nosso orçamento, como das vezes vem um dinheiro extra, uma atividade, um dinheiro que a gente não estava esperando, e isso nos acrescenta e ajuda a gente a comprar aquilo que era tão sonhado, mas o orçamento estava apertado. Então, olha como o dinheiro ele pode proporcionar momentos e oportunidades de a gente ser feliz. Da mesma forma, quando a gente passa por uma situação de aperto financeiro, tem uma dívida, tem algo para poder pagar e não tem aquele dinheiro, olha como isso sofre, olha como isso pressiona o orçamento. E às vezes se pergunta, qual é a melhor escolha, ser feliz ou ter dinheiro? Eu creio que a gente pode sair do dualismo, de escolher uma coisa ou outra, de sair desse prognóstico de que ou você tem dinheiro ou você está feliz. Você pode ter as duas coisas, você pode juntar, poupar, se organizar e ter dinheiro e sem deixar de ser feliz, de aproveitar, de aprender a conviver dentro do seu orçamento e ser feliz. Então a gente vai falar algumas coisas aqui sobre esse assunto. Primeiro, as pesquisas feitas por um professor de economia da Universidade de Princeton, que é o Angus Deaton, juntamente com Daniel Kahneman, que também é Nobel de Economia, eles falam que o dinheiro necessariamente não traz felicidade, mas a falta desse dinheiro vai trazer uma angústia. Então a gente vai falar aqui vários aspectos onde o dinheiro ele vai trazer problemas para a nossa vida. E tudo isso se baseia do quê? Da nossa pirâmide de Maslow, a velha e conhecida pirâmide de Maslow, as pirâmides das necessidades. Quando a gente consegue ter um dinheiro que supre as nossas necessidades fisiológicas, a gente vai começar a pensar e utilizar aquele dinheiro para suprir outras necessidades, de segurança, de pertencimento e amor, de estima e de autorrealização. Então a gente vai procurar estar sempre realizando uma nossa necessidade. É por isso que existe uma máxima da economia que diz que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos. Então a gente vai estar sempre querendo algo, desenvolver algo, fazer algo que possa nos acrescentar. Por isso a gente vê muitas pessoas, às vezes, têm muito dinheiro, mas elas não são realizadas. Não se preenche, porque às vezes não preencheu essa camada aí da autorrealização. Então, o dinheiro, ele não vai garantir a felicidade. Mas se a gente souber lidar direito com ele vai poder nos proporcionar não viver na angústia, não viver dores e mal-estar. E o primeiro passo é a gente entender aqui como esse mal-estar está correlacionado com a finança. Excesso de trabalho. Excesso de trabalho está praticamente correlacionado com problemas financeiros, porque se eu estou tendo que trabalhar demais, fazer horas extras até o extremo, não ter tempo com a família, não ter tempo de lazer, não ter tempo de descanso, é porque eu tenho uma necessidade financeira. Isso ocorre o quê? Eu posso desenvolver uma doença psicossomática, como a síndrome de Bordeaux. Então, é necessário a gente entender que se hoje você tivesse assim, imagine você pensar hoje, se eu não precisasse tirar um extra, se eu não precisasse me preocupar com a minha conta que eu vou pagar no mês, o que é que eu gostaria de fazer?
Qual seria meu hobby? O que é que eu faria com a minha família, meu tempo livre? Então, essas são coisas que a gente pode olhar e modificar, nem que seja 1%, a nossa forma de viver. Isso vai nos trazer muito mais prazer e nos livrar de problemas mentais. A negligência à saúde de maneira alimentar. Então, às vezes a gente está no dia a dia, na correria, não consegue se organizar financeiramente até para poder comprar um alimento de qualidade, investir em uma suplementação ou alguma coisa semelhante a isso. E isso pode o quê? Nos proporcionar um problema de saúde física. A falta de atividade física. Então, na correria do nosso dia a dia, estamos sempre abarrotados de atividade, de trabalho, como eu falei aqui do excesso de trabalho, e não acabamos dando prioridade a cuidar da nossa saúde física, de fazer uma caminhada, de praticar um esporte, e isso gera também um problema de mal-estar. A falta de sono. Quantas pessoas aqui tiram plantões, tanto aqui na nossa atividade policial militar quanto em outras atividades, essa perda de sono, ela gera um mal-estar muito grande e a pessoa começa a ter perda de memória, não consegue ter um apetite, não consegue, ou até não consegue fazer uma digestão correta, isso resulta em um sobrepeso. Então, problemas metabólicos acabam afetando e gerando o mal-estar devido a esse descompasso que está também correlacionado com as finanças. Então, o descontrole financeiro, que na verdade é a soma, na verdade a visualização de todos esses problemas, mas no dinheiro, ou seja, na parte monetária, esse descontrole financeiro acaba trazendo um desconforto muito constante. E muitas pessoas às vezes não sabem como é que esse descontrole financeiro surgiu, como é que ele domina você e você às vezes não consegue nem perceber. E eu vou trazer algumas coisas muito interessantes para vocês. Eu vou trazer o seguinte: a nossa forma de lidar com os investimentos, com as finanças, ela é 80% comportamento e apenas 20% conhecimento. Mas esse conhecimento é muito importante, porque ele é que vai transformar a nossa forma de agir. Geralmente nos baseamos pelo senso comum. Quem não já ouviu aquela frase histórica? Dinheiro na mão é vendaval. Isso é incutido em nossa mente desde quando somos pequenos, que faz com que a gente esteja gastando sem ao menos perceber para onde esse dinheiro está indo, ou não ter o controle desse dinheiro. Isso vai se perpetuando e fazendo parte da nossa concepção de vida de maneira abstrata. A gente não consegue nem perceber que a gente está pensando e está agindo dessa forma. Então, muitas pessoas falam que o viver agora, o futuro a Deus pertence. Então, as pessoas que vivem dessa maneira não percebem que estão vivendo dessa maneira, mas é porque ela teve algum pensamento que se impregnou, teve algum problema familiar que aconteceu e gerou traumas e trouxe o quê? Pensamentos em relação ao dinheiro. Vou citar algum exemplo. Algumas pessoas constantemente me falam o seguinte: Deison, a primeira oportunidade que eu tive, eu comprei um carro zero. Não tinha nem dinheiro para isso, mas financiei, porque minha família nunca teve um carro zero. Então, isso se traz de uma concepção que a pessoa teve, isso gerou um pensamento, esse pensamento aprisiona essa pessoa a ela agir, ou seja, ela gerar um sentimento, e a gente sabe que as pessoas são muito mais sentimentais do que racionais. Então, no momento de estresse, de dúvida ou de cansaço, ela vai agir mais como? Pela maneira da razão ou pela maneira da emoção? Pela maneira da emoção. Então, quando esse conhecimento, esse pensamento impregnado na mente, ela passa a agir muito mais pela emoção, ela vai começar a tomar ações erradas que vão gerar resultados errados. Então, eu tinha uma concepção, por exemplo, familiar, que meu pai dizia o seguinte: para eu ter alguma coisa na vida, eu teria que fazer dívidas. E dessa forma eu acabei construindo várias dívidas. Dívida de carro, dívida de apartamento, comprei um terreno e acabei em um certo momento me vendo totalmente endividado. Não que eu estava construindo às vezes um patrimônio ali, mas eu poderia ter feito isso de uma maneira muito mais sábia, inteligente, usando apenas o que? A disciplina. A disciplina que a gente usa todo dia para fazer todas as nossas atividades, principalmente nós que somos militares, acabamos renegando essa disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito para ter um resultado muito maior lá na frente. Então, como é que a gente muda essa situação? Como é que a gente transforma a nossa realidade? Primeiro, tendo pensamentos diferentes em relação às finanças. Entendendo que se eu me planejar agora, se eu colocar hábitos diferentes, se eu me planejar, se eu ter um orçamento bem gerido, eu vou proporcionar
para mim, lá na frente, por mais que isso seja contra-intuitivo, o nosso desejo é o quê? É usufruir. A gente às vezes está num momento de estresse no nosso ambiente de trabalho. O que a gente quer chegar em casa é o quê? É descansar, relaxar. Aqueles que gostam de beber, querem estar com os amigos, ali confraternizando, bebendo, fazendo churrasco, alguma coisa do tipo, com os amigos, com a família. E talvez nessas atividades, praticamente descontrair, relaxar e sair dessa pressão financeira, ela acaba gastando bastante e não ter um controle. Não quer dizer que a pessoa não tem que ter um momento de lazer. Sim, tem que ter, mas às vezes a pessoa faz tanto do momento de lazer que não sobra nada para um futuro que vai ser muito mais próximo do que ela imagina. Então a gente vai ver como é a solução disso. A solução disso é primeiro entender os problemas que acontecem em nossas vidas para a gente ter uma reprogramação mental. Muitos dos nossos sentimentos em relação às finanças que geram comportamentos financeiros são atrelados àquilo que ouvimos, ou seja, alguém falou alguma coisa, a gente entendeu e vai agir daquela forma. A segunda é algo visual, que a gente visualizou, alguma coisa da família, que a gente viu às vezes uma briga por dinheiro. Então as pessoas ficam... tem gente que não quer casar, por exemplo, porque fica com receio de a briga que o pai e a mãe teve com finanças, ela não quer ter para o seu relacionamento. Então às vezes qualquer discussão que acontece no namoro já se separa, não quer mais isso. Pessoas que já se separaram, por exemplo, já me falaram o seguinte: eu vou casar de novo, eu vou juntar dinheiro para construir um patrimônio, sendo que eu posso me separar e perder metade daquilo que eu estou construindo. São pensamentos negativos e tóxicos que vão impedir que aquela pessoa viva bem com o seu cônjuge e que construa um patrimônio que lhe dê tranquilidade financeira. Então é a gente entender essas circunstâncias, assim como situações únicas que a gente acaba vivendo e o senso comum, coisas do cotidiano. E eu vou falar aqui algumas coisas que estão correlacionadas a problemas financeiros que a gente tem que ficar atento, tanto para nossas vidas quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu vou falar, por exemplo, aqui em relação ao estresse constante com as finanças, com esse relacionamento com dívidas, por exemplo. Se você está cansado, angustiado, com dívidas, com problema, com um boleto que é de vencer, talvez você já tenha trabalhado em alguma organização e você vê a pessoa preocupada, angustiada com isso, procure ajudar e também perceba se você está vivendo isso. Porque eu vou falar de uma experiência própria. Eu fiz compromissos meus particulares de investimentos no passado e isso me estrangulou meu orçamento. E eu ficava preocupado porque eu tinha que pagar aquele boleto do terreno, tinha que pagar aquele boleto do apartamento, tinha que pagar aquele boleto do veículo. Isso eu não conseguia ter realmente prazer, eu vivia para pagar boletos. E a gente tem que ter tranquilidade, ter ciência para poder mudar essa história. Não, eu não tenho que viver para pagar boletos. Eu posso realmente juntar o dinheiro se multiplicar e eu construir meu resultado, meus objetivos de uma maneira melhor. Por exemplo, viagem, pessoas que acabam viajando, chegam, voltam de viagem e aquele desespero, porque o cartão está ali cheio de gasto, na hora do momento da viagem, não, eu estou viajando, tenho que curtir. Eu, por exemplo, e minha esposa, a gente junta todos os meses um valor e quando chega nas férias, por exemplo, a gente só gasta aquele valor que está ali destinado àquelas férias. Acabou aquele dia de férias, a gente vai fazer programações muito mais simples, mais baratas, coisas que se encaixam no nosso orçamento e não vão nos prejudicar financeiramente, né? E a gente está com um problema financeiro e preocupado depois, né? E está ali num ambiente de abordagem ou num ambiente administrativo, você está ali preocupado e acaba exercendo muito mal as suas funções por causa dessas preocupações. Outra questão é a depressão. Muitas pessoas têm esses problemas financeiros. Por exemplo, eu lidei com um cliente, inclusive oficial, ele estava com 300 mil reais de dívidas. E ele me procurou em uma consultoria e eu falei assim, o que a gente consegue fazer para poder amortizar essa dívida? Qual bem e patrimônio você tem para liquidar? Ele disse, eu não tenho nada. Fui fazendo dívidas sobre dívidas sobre dívidas, não tinha nada. Então, olha como as pessoas acabam se envolvendo em várias ciladas financeiras e acabam vivendo uma dívida exorbitante e às vezes não sabe como foi que aconteceu isso. Mas, através de um planejamento estratégico, isso saiu de um movimento de bola de neve e conseguiu quitar com parcimônia, ou seja, devagarzinho ele foi quitando as suas dívidas, primeiro pelas dívidas mais caras, né, aqueles que têm as taxas mais altas.
isolamento social. Isso aconteceu com um parente meu. Ele estava no churrasco com os familiares, alguém comentou alguma coisa, talvez não indiretamente para ele, mas ele se sentiu ofendido. E anos depois falou comigo, desabafou esse o que estava angustiando ele por mais de 2 anos e chorou na minha frente, porque ele estava achando que os familiares estavam querendo isolar ele ou reclamar porque ele não tinha condições de contribuir no churrasco. Então ele começou a se isolar socialmente. Então a gente tem que tomar cuidado e verificar se a gente não está, às vezes, pressionando uma pessoa, ouvir se a pessoa está precisando, às vezes, de uma ajuda, e entender se a gente mesmo está precisando de ajuda e está se isolando, porque às vezes não tem dinheiro para poder estar indo no restaurante. Você pode se reunir com as pessoas e fazer uma atividade ou algo muito mais simples, uma caminhada, algo que não tenha um custo financeiro, mas que você não fique no isolamento social, porque isso vai ser muito mais prejudicial à sua saúde. Então, se você está vivendo um problema, compartilhe a sua angústia com um amigo, com um profissional. Isso vai te ajudar a sair desse problema. Relações pessoais tensas, ou seja, relacionamentos familiares, casais. Existe uma pesquisa que fala que 57% dos divórcios estão relacionados a problemas financeiros. Não quer dizer que exatamente é o problema financeiro que causou o divórcio, mas eu costumo dizer que ele é algo que pressiona problemas já pré-existentes no relacionamento. Então, às vezes, existe uma falta de diálogo, uma falta de carinho, de relacionamento, de amor, de atenção, de respeito. E quando vem um problema, uma crise financeira, isso vai destruir o relacionamento. Por isso que é muito bom que você converse, explique, planeje junto com sua família, com sua esposa principalmente, que é a pessoa que vai estar com você pro resto da vida, é o seu esposo. Então, tenha o hábito de compartilhar, não tente esconder isso, porque vai ser muito mais saudável vocês construírem algo juntos. Problemas de saúde, por exemplo, eu tive um parente que, ao saber que quando ele estava como fiador de um parente, de um sobrinho, ele foi acionado na justiça e teve o nome sujo, ele desenvolveu uma hipertensão. Ele passou mal e começou a ter picos de pressão alta. Por quê? Por causa de uma pressão financeira. Isso desenvolveu uma doença. Então, muitas pessoas acabam vivendo doenças por causa de pressões financeiras. E perda de oportunidade. Eu também faço consultorias com profissionais, principalmente da área de saúde, médicos. E eles, por exemplo, alguns deles têm dificuldade de se organizar para sair daquela rotina de plantão de atividades médicas para poder, às vezes, fazer uma especialização e perdem grandes oportunidades de se especializar e de trabalhar menos para ganhar mais. Por quê? Porque não conseguem deixar aquele ciclo de trabalho exaustivo de plantões para estar ali cobrindo as suas despesas que ele já se comprometeu. Da mesma forma, eu conheço vários policiais que às vezes trabalham especializados ou até em unidades ordinárias, mas que tem uma hora extra, tem um benefício, tem um honorário, tem algo que seja um símbolo, por exemplo, e eles não conseguem viver sem aquele valor. Se eles se perderem aquele valor, a vida dele vai ficar totalmente desorganizada, ele não consegue sobreviver, o orçamento dele já está encaixado totalmente nessas coisas que são, vamos dizer, não são fixas, são algo que pode ter nesse momento, pode não ter, e acabam cedendo a pressões, cedendo a comportamentos ruins no ambiente de trabalho, ambientes de assédio moral, por exemplo, por causa do dinheiro. Então eu desejo que você não esteja vivendo isso. Se você está vivendo isso, procure urgentemente tirar esse dinheiro que é extra do seu orçamento, que não é algo fixo, tire ele do seu orçamento, procure meios para que isso não te escravize no ambiente de trabalho que você está e você acabe tomando atitude diferente e viva uma angústia nessa situação. Outras chegam ao extremo do desespero e pensamentos suicidas. A gente tem vivido a cada vez mais policiais militares, oficiais, vivendo problemas de suicídio. A gente não sabe identificar ao certo se estão relacionados a problemas financeiros, mas muitas pessoas vivem isso. Eu tive um amigo recente que ele perdeu muito dinheiro em investimento, por exemplo, e ele se suicidou. Ele se jogou. Tinha outros problemas pessoais já, mas esse problema financeiro foi o estopim para ele se jogar de um prédio alto da cidade de Salvador e encerrar a sua vida. Se você está vivendo com esse problema,
procure ajuda. Se você percebe alguém que está passando por essa dificuldade, estenda a sua mão, procure ouvir, procure ajudar, e é isso que podemos estar fazendo. E dessa forma, a gente vai substituir hábitos negativos em relação às finanças por hábitos e por conhecimento e hábitos positivos. Então, se a gente troca isso por um hábito, por um conhecimento positivo, de entender, eu posso juntar ao invés de entrar no endividamento. Então, eu consigo me planejar, juntar todos os meses tanto e eu vou conquistar. Eu costumo até contar essa história lá no meu Instagram, tem um vídeo falando sobre isso, de um oficial que ele a vida toda desejou viajar para a Europa. Mais de 30 anos de serviço e nunca viajou com a esposa. E eu criei um planejamento para ele que simplesmente seria muito rápido ele poder construir e realizar esse sonho. Apenas o quê? Ele não imaginou que com pouco recurso ele poderia juntar, se programar e viajar. Não aproveitou as oportunidades que eu passei para ele naquele momento. Hoje o custo aumentou de maneira exponencial, o custo da viagem. Mesmo assim, se ele der prioridade a isso, ele consegue fazer essa viagem. É apenas se organizar, se planejar, pôr em prática e executar, e ele vai conseguir. Aqui, por exemplo, no slide, é um exemplo de algo que eu me planejei com minha esposa. Eu e minha esposa, a gente juntou dinheiro por mais de 2 anos, a gente conseguiu fazer uma viagem por 70 dias na Europa, tiramos licença prêmio e conseguimos visitar 21 cidades, 6 países, e foi uma experiência maravilhosa, algo que nunca irei me arrepender na minha vida, porque me trouxe experiências, me trouxe vivências, coisas riquíssimas que ninguém vai poder tirar de mim. E é algo que eu desejo para todos vocês, que vocês possam realizar seus sonhos e isso não esteja limitado pelas questões das finanças. Tudo começa a mudar, então, depois que você entendeu que você precisa tomar atitudes positivas em relação às finanças, você vai começar o quê? A ter sonhos. Esses sonhos vão te motivar, vão te incentivar. Começa a descrever seus sonhos, suas metas, a disciplina que você precisa de aporte ou de economia para você chegar a atingir essa sua meta. E aí, com certeza, sim, você vai atingir sua meta e sair daquele caos financeiro, dos problemas de estar, problemas mentais, devido descontrole financeiro, e vai passar a focar em realizar seus sonhos e ter uma liberdade financeira e conquistar coisas ou experiências que vão acrescentar a sua vida de maneira excelente. Então, eu vou citar aqui algumas coisas que vão poder te ajudar nesse cenário. A primeira é criar um orçamento detalhado. Tem pessoas que não gostam, detestam ver uma planilha. Mas se eu te disser que isso pode transformar a sua vida, que você pode daqui a 3, 4 anos estar numa situação financeira totalmente diferente. Eu mesmo nunca imaginei que poderia juntar. Quando eu entrei na polícia, eu não tinha muita dimensão nem nada de finanças, nem nada. Quando eu consegui identificar e juntar, por exemplo, meus primeiros 100 mil reais, isso para mim foi um momento de grande felicidade. Mas tem pessoas que acham que isso é impossível, que nunca vão conseguir isso. Eu digo que isso é possível apenas se você realmente colocar isso como foco, como sonho, como meta, para poder realizar os seus sonhos. Não é ter dinheiro por ter dinheiro, é para poder proporcionar para você experiência, liberdade, segurança e outras coisas mais. Então, esse orçamento detalhado, ele vai necessitar de que você faça o controle das suas despesas e das suas receitas. Tem gente que não sabe o quanto ganha realmente, no líquido. E tem gente que não sabe o quanto está gastando. Muitas pessoas estão acabando gastando muito dinheiro com coisas supérfluas ou de maneira recorrente. Você, por exemplo, você pode fazer um churrasco de 15 em 15 dias, não precisa ser toda semana, por exemplo. Se isso for muito importante para você poder conquistar a sua liberdade financeira ou um sonho. Esse orçamento detalhado também não precisa ser todos os meses, pessoal. Se você fizer um orçamento de um mês só, eu posso garantir para você que isso já vai transformar suas finanças. Se você se gostar, se você se sentir prazer em fazer isso, faça de maneira constante. Se isso não é prazeroso para você, te causa angústia, faça de 3 em 3 meses, faça de 6 em 6 meses, apenas para que você tenha uma noção e você não fique perdido às escuras do que você está gastando, daquilo que você pode cortar no seu orçamento para poder economizar e construir os seus sonhos. Outra coisa, cartão de crédito, dívidas, coisas que te pressionam o orçamento com juros altos, você pode modificar, avaliar, às vezes fazer um empréstimo, poder quitar uma dívida com juros mais altos. É interessante. Procure uma orientação, porque isso vai te ajudar a pagar menos juros e sobrar mais dinheiro nas suas mãos.
Eu, por exemplo, fiz um trabalho com os pessoais, com os profissionais de enfermaria, onde eu conseguia diminuir a taxação do INSS deles, daqueles que trabalhavam em 2 empregos. E a pessoa dizia assim, eu não consigo juntar, eu não consigo ter orçamento. Quando eu apresentei essa proposta para esse enfermeiro e passou a sobrar o dinheiro, ou seja, esse dinheiro ele estava comprometido com o INSS, cobrado indevidamente, e esse dinheiro passou a sobrar no orçamento dele. E eu falei, esse dinheiro não fazia parte do seu orçamento. Vamos juntar esse dinheiro, vamos guardar, vamos pensar. Você saiu numa condição onde você não vai deixar esse dinheiro no INSS, vai passar a esse dinheiro ficar na sua mão. Então, faça um bom proveito, se organize e construa essa sua reserva. Então, fazer um fundo de reserva, pessoal, é muito importante. A gente teve experiência aí, por exemplo, quando teve a migração do SRH para o novo modelo do Estado de controle financeiro de pagamento de pessoal. E muitas pessoas acabaram saindo da folha, tiveram um caos financeiro. Por quê? Porque o dinheiro não caiu na conta e outras coisas do sentido. Como também emergência, pessoal. A emergência pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Então você precisa estar preparado, porque se você não está preparado, você não tem uma reserva financeira, você vai pagar juros altos, vai ter que, às vezes, por exemplo, o familiar morreu. E aí, agora, como é que eu vou pagar aquele enterro? Vou deixar aquela pessoa a Deus dará? Não, você vai ter que juntar com familiares, tentar resolver alguma situação, mas você pode ter uma reserva de emergência e suprir essa necessidade, ou você às vezes pode pagar muito caro, pegar um empréstimo para poder se quitar ou solucionar essa situação. Então, uma reserva de emergência vai te ajudar a você conseguir, às vezes, um desconto, alguma coisa, e você não pagar mais caro para solucionar a sua emergência. Você estudar, por exemplo, quando você estuda as finanças, isso também vai te proporcionar você fazer um melhor proveito do seu planejamento financeiro, investir em ativos, investimento de ações, renda fixa, de acordo com o seu perfil, coisas que vão te proporcionar você rentabilizar muito mais. E daqui a pouco eu vou te mostrar como o seu dinheiro pode rentabilizar para te proporcionar mais liberdade financeira e você estiver tranquilo e não ficar pressionado com as suas finanças. Então, pessoal, é muito importante estarmos fazendo uma gestão inteligente do orçamento. Aqui é só um exemplo e você pode se adaptar e principalmente entender como é que está o seu orçamento. Eu separei aqui 25% para moradia, 25% para alimentação, 10% para educação, para saúde, 10% para transporte, 10% para diversos, presente e outras coisas mais. Mas aqui é de suma importância ter 10% do seu orçamento para investir. Se você não tem esse dinheiro para investir, vai chegar lá no futuro e você vai ficar preso financeiramente, a ter que trabalhar até os últimos dias. Porque muitas pessoas, principalmente nós que somos da ativa, temos o nosso salário que é ajustado ano após ano, temos ali uma hora extra, temos algum benefício, temos um símbolo, temos alguma coisa que proporciona o nosso salário maior na ativa. E se a gente vive nesse status financeiro com orçamento assim, a gente acaba se pressionando a não ir embora e ficar preso aqui, não tem essa liberdade de poder sair logo. Então, de às vezes alcançar voos maiores ou entrar em uma outra atividade, coisas que você goste, que te gere às vezes mais prazer, né? Ou que te dê mais tranquilidade, mais liberdade do que a própria atividade policial, que a gente sabe que existe seus desgastes e sua pressão constante. Então, se você tem um orçamento que você junta 10%, isso vai te proporcionar lá na frente mais liberdade. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que forma que as pessoas possuem mais medo de faltar dinheiro na velhice dela, na aposentadoria, do que morrer. Então elas preferem morrer do que estar ali precisando de um parente, estar mendigando, não ter condições de se manter financeiramente. Então isso é muito importante. E a gente tem que ter o seguinte, como a perspectiva é longa, a gente não consegue entender com isso. Porque, por exemplo, o orçamento, o salário vai aumentando ano após ano na ativa. Quando ele chega na aposentadoria, na reserva, esse salário não aumenta na mesma proporção. Então, por exemplo, depois que passa 30 anos, ou seja, se aposentou aos 50, 54, 55, 60 anos, imagina se a pessoa vivendo até 60, até 80 anos. Será que esse dinheiro vai conseguir comprar a mesma coisa que ele compraria quando a pessoa saiu da reserva? Com certeza não. Com certeza, às vezes a pessoa vai ficar com dificuldade de poder trocar de carro, de manter a condição financeira, orçamentária, alimentícia, ou um plano de saúde de qualidade, de comprar remédios e tudo mais.
Então eu espero que você entenda a importância de juntar esse recurso. Eu vou mostrar como esse recurso vai transformar. Se você juntar a partir de agora, independente da sua idade, da sua condição, se você fazer um planejamento e um compromisso com você, com o seu futuro e dizer assim, eu vou separar 10%, o quanto isso pode gerar um resultado lá na frente. Aqui também eu trouxe um exemplo da gestão dos investimentos. Você tem que sempre diversificar. Lógico que tudo vai atender ao seu perfil, mas aqui é um exemplo que você pode seguir. 40% em renda fixa, 20% em imóveis ou um ativo imobiliário, como fundos imobiliários, 20% em ações, 10% em previdência, 10% em algum outro tipo de ativo de investimento. Então, uma forma de você poder investir, de fazer uma carteira diversificada e balanceada, também tendo bons retornos e correndo poucos riscos. Então, aqui é um exemplo de se eu investir 10 mil reais hoje e começar a colocar R$1.000 todos os meses, o quanto é que eu vou ter de rentabilidade? Quanto esse dinheiro vai se multiplicando ao longo do tempo? Aqui eu fiz um exemplo aqui de aproximadamente 15 anos ali, ó, juntando R$500 por mês, começando com 10 mil. Ali, começando no início de 2023, a gente está agora no final de 2023, mas começando, dando a ideia de que a gente começou no início de 2023 com 10 mil e juntou R$500 todo mês. Então, a gente vai chegar em 2038 e a gente juntou R$526 mil. Olha como o resultado disso, olha o quanto isso traz de resultado para nossas vidas. Traz algo que a gente pode conquistar algo lá na frente. Algo que você talvez nunca imagine de ter conquistado, de juntar, realmente ter disciplina e juntar esse dinheiro. Eu vou mostrar agora um exemplo aqui. Do dinheiro que você investiu, nós temos aqui 190 mil foi o que saiu do seu bolso para poder investir. E 336 mil são de rentabilidade. Isso aqui, pessoal, usando como um parâmetro, é 10% de rentabilidade ao ano. Não é uma rentabilidade absurda. A gente, usando um parâmetro de rentabilidade moderado, a gente vai conseguir conquistar essa rentabilidade de 526, sendo que mais que o dobro foi de rentabilidade, ou seja, o dinheiro trabalhando para você. Então, quando o dinheiro trabalha para você, você economiza tempo e saúde, economiza dinheiro, economiza um bem-estar, né? Porque para você chegar no 526 só juntando dinheiro é uma coisa, mas imagina o dinheiro trabalhando para você, multiplicando. E isso é possível através dos investimentos. Então, mostrando outros cenários diferentes. E se eu conseguir fazer um aporte maior, por exemplo, se eu fizer um aporte diferente, se eu aportar um recurso maior, isso vai me proporcionar ali 690 mil, vai me proporcionar um retorno maior ou uma rentabilidade. Ali, 690 mil é se eu colocar uma taxa, uma rentabilidade maior, eu vou investir o mesmo dinheiro, mas em vez de eu rentabilizar 336 mil de juros, eu rentabilizei 500 mil. E meu resultado aqui de renda passiva é de 5.380. Isso, renda passiva eterna e livre, que são a questão dos ganhos líquidos, ganhos reais. Depois eu posso explicar com mais detalhes em algumas outras aulas. E o patrimônio, agora se a gente comparar um prazo um pouco maior, quem tem mais tempo, quem chegou agora na polícia, quem é ainda aspirante, aluno oficial e tem condições de planejar em um tempo maior, olha o resultado disso como é exponencial. Eu coloquei ali um prazo maior, que seria um prazo de 20 anos, 5 anos apenas, e aí ele sai de 690 mil e vai para 1.475.000, acrescentando apenas 5 anos de investimento. Então ele juntou 250 mil do dinheiro que saiu do bolso dele e 1.225.000 é aquilo que rentabilizou, aquilo que gerou lucro para ele. Isso, pessoal, colocando em uma rentabilidade simples, uma rentabilidade moderada, algo que é muito simples e passivo, sem correr riscos, você consegue fazer isso. Então, olha como é importante você tomar pequenas atitudes que podem transformar o seu futuro e o futuro da sua família. Então, eu queria dizer que quando você toma atitudes diferentes em relação às finanças, isso te traz paz, te traz liberdade, você consegue construir, realizar seus sonhos, viver experiências diferentes, poder proporcionar para você e sua família muito mais experiências. Eu costumo dizer o seguinte, que o meu filho, ele está muito mais preocupado de eu estar perto dele, de eu estar próximo a ele, de eu ter
uma relação, um vínculo, ele e minha esposa, muito mais isso do que eu estar fazendo hora extra, ocupando o meu tempo todo para conseguir mais dinheiro, para pagar um colégio mais caro para ele, ou para dar um brinquedo mais caro para ele. Então, a gente acaba se envolvendo em obrigações financeiras que às vezes a gente não precisa. Às vezes a gente coloca um padrão de vida financeira muito alto e acaba se pressionando para isso, deixando de viver, deixando de experimentar, às vezes de curtir, por exemplo, um momento sadio, gastando muito pouco, passeando no parque, fazendo um piquenique, indo numa praia. Então, são coisas, funções, atividades que a gente pode utilizar e pode nos proporcionar muita tranquilidade. Uma coisa também que eu queria relacionar é que às vezes a gente assume obrigações de filhos, de parentes, de familiares, que às vezes não são nossas obrigações. Eu lido em algumas consultorias minhas de pais, mães e avós que eles assumem responsabilidade financeira na vida dos filhos e dos netos e acabam pressionando, deixando de viver, deixando de usufruir com aquilo que o dinheiro que ele tanto batalhou para viver para ele, para poder, às vezes, cumprir obrigações com netos, com filhos, com sobrinhos, parentes, de modo geral. E isso faz com que ele esteja vivendo um mal-estar, vivendo um aperto, um arroxo financeiro. E, por outro lado, ele acaba deixando que essa pessoa, esse familiar, deixe de se esforçar e construir aquilo que ele precisa para poder solucionar a demanda dele. Então, é muito raro, é muito comum, na verdade, a gente visualizar isso, que você às vezes ajuda uma pessoa, um familiar seu, e depois você vê aquele familiar curtindo coisas que você não curtiu. Porque você vive regrado, você vive no seu orçamento, você se disciplina para poder sobrar essas coisas, e às vezes vem um familiar totalmente desregrado, sem o esforço, sem fazer aquilo que ele precisa fazer para poder suprir as suas necessidades e acaba vivendo no supérfluo, em ações e atividades que você não está vivendo, você que faz o sacrifício, você não vive, mas ele que está ali recebendo o seu dinheiro, ele está ali vivendo porque ele não dá importância a isso. Então, eu gostaria de dizer para vocês, vocês são livres financeiramente. Vocês não são escravos para poder fazer... Deixa eu esquecer uma palavra pesada. Vocês são livres financeiramente. Vocês não precisam ficar aprisionados ao pensamento de dizer, surgiu uma margem no meu contra-cheque, vou constituir uma dívida, vou pegar um empréstimo, vou pegar esse dinheiro e usufruir ele logo. Você pode realmente se planejar, tirar suas dívidas, deixar de pagar juros mais caros e poder se organizar para poder usufruir muito mais, porque você está pagando menos juros, porque se organizou financeiramente e vai poder também construir os seus sonhos, realizar aquilo que você tanto sonhou e proporcionar, às vezes, experiências e conforto para você e para sua família que você tanto desejou. Espero que essa palestra possa proporcionar a você, a sua família e as pessoas ao seu redor. Compartilhe esse conhecimento para que isso possa chegar a mais pessoas e proporcionar mais alegria, mais prazer e possamos lidar melhor com as finanças. Se a gente está todo mundo conversando, compartilhando essas mesmas ideias, ouvindo as experiências, vai surgir ali uma oportunidade de fala, de uma angústia, de um problema financeiro que a gente pode ajudar, pode intervir e ajudar a pessoa a viver, sair daquele dilema, daquele problema financeiro com uma orientação. Então, estou aqui à disposição na Força Invicta como diretor financeiro para poder também ajudar vocês. Se tiverem interesse, entre em contato e será um grande prazer poder ajudar a todos vocês. Deixando aqui uma frase de inspiração e meus contatos nas redes sociais, que é: a imprevisibilidade daquilo que era previsível gera a culpa. Então, se você entende que se você não prever um recurso financeiro para você lá no futuro, e chegar lá no futuro e você vai dizer assim, bem que eu poderia ter ouvido aquela palestra, bem que eu poderia ter juntado meu dinheiro e me organizado, eu não poderia estar passando o que eu estou passando hoje. Isso é o que eu ouço constantemente de várias pessoas que não teve aulas de educação financeiras lá atrás, mas que estão tomando comportamentos diferentes. Então eu espero que você possa me seguir nas redes sociais, aprender um pouco mais dia após dia sobre investimento, como lidar com as finanças
estou à disposição também para tirar dúvidas e poder proporcionar esse conhecimento e lhe ajudar a sair de qualquer tipo de dificuldade financeira. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e podem deixar aí as suas perguntas que eu vou estar respondendo.